Pacaembu recebeu pela primeira vez um jogo de futebol de mulheres no ano da inauguração do estádio, 1940. Foi Cassino Realengo contra o Brasileiro. As fotos e vídeos dessa sala representam esse momento de euforia da inauguração do novo campo dos paulistas. Infelizmente, a memória sobre as jogadoras lá desse começo foram praticamente apagadas. Os dois times eram do subúrbio carioca, aqueles que comentamos lá no episódio da Sala Origens, lembra? As equipes jogaram antes de um amistoso entre os times masculinos de São Paulo e Flamengo. O Cassino Realengo e o Brasileiro eram conhecidos pelo bom futebol que apresentavam. Foi a imprensa carioca que organizou a partida para os paulistas. Naquele tempo, São Paulo e Rio tinham uma rixa no futebol, competição tão intensa quanto bolacha contra biscoito. Os estados disputavam para ver quem era melhor na bola. O Pacaembu ficou lotado. Parecia lata de sardinha, não tinha espaço para mais ninguém. O Cassino Realengo e o Brasileiro não desapontaram. O jogo foi destaque em jornais do Rio e de São Paulo. Alguns viam com bons olhos a novidade. Outros desqualificaram o futebol feminino. O medo de alguns homens era que a modalidade ameaçasse o futebol masculino. E isso acabou virando combustível para o famigerado decreto-lei que surgiu um ano depois. O Pacaembu só voltou a receber jogos de mulheres muitos anos depois. Foi uma partida entre atrizes de São Paulo e Rio. A ideia era arrecadar fundos para construir o Hospital dos Atores. Em 1959, as mulheres não podiam jogar. Então, você imagina a confusão? As autoridades não gostaram nada daquilo. Mas o argumento de que era um espetáculo, um evento beneficente, acabou colando. Mesmo com os comentários preconceituosos da imprensa, o estádio lotou mais uma vez. Deu para levantar um bom dinheiro e no ano seguinte teve mais. Quando o futebol foi regulamentado e a modalidade foi se popularizando, o Pacaembu voltou a receber vários jogos de mulheres. O Brasil vai assumindo a liderança do torneio internacional Cidade de São Paulo. Olha a sobra da Érica, tá voltando. Gol! É da Fabi! Tá aí o Luciano do Vale narrando a goleada do Brasil no Chile, 4-0. Momento memorável. A história do Pacaembu se mistura com a do futebol das brasileiras. Por anos, elas não puderam jogar aqui, mas a gente vai escrevendo novos capítulos sem esquecer do passado. Assim, a gente evita cometer os mesmos erros. Estamos chegando ao final do nosso passeio. Uma honra ter você com a gente até agora. Uma boa parte do acervo sobre mulheres que a gente tem no Museu do Futebol é fruto do trabalho do Centro de Referência do Futebol Brasileiro. É a área do museu responsável pela pesquisa e organização do conteúdo. Esse trabalho foi fundamental para a gente construir esse áudio-guia. E todo mundo pode ajudar. Se você tem algum material sobre o passado das mulheres no futebol, fala com a gente. Você pode reconstruir essa história do nosso lado. É um desafio enorme para a gente reunir as peças desse quebra-cabeça. Tem poucas fontes oficiais e quase nenhum registro nos órgãos e arquivos. É um esforço coletivo. Tipo quando a gente faz a ola no estádio, sabe? Uma onda que só funciona se um colaborar com o outro. E aí entra a ajuda de uma rede gigante de pesquisadores e acadêmicos de vários lugares do Brasil. E claro, das protagonistas dessa história, jogadoras, árbitras, jornalistas e torcedoras. Sem elas, tudo seria ainda mais difícil. Elas têm um acervo muito rico, ingressos, flâmulas, cartas e fotos, além de memórias. Desde 2015, tudo isso tem sido digitalizado. O Museu do Futebol se orgulha hoje de ter o maior acervo sobre a modalidade em todo o Brasil. Antes da gente se despedir, queria te contar que o Museu do Futebol tem exposições virtuais na plataforma Google Arts and Culture. Elas têm ainda mais história sobre o futebol das mulheres no Brasil e de outros temas ligados ao esporte mais popular do nosso país. Se você escutou esse audioguia dentro do Museu do Futebol, a gente agradece demais a sua visita.
Se você ouviu de longe, pode ter certeza, estamos te esperando. Você será sempre bem-vindo e bem-vinda aqui. Para mais informações sobre o Museu de Futebol, você pode acessar www.museudofutebol.org.br. Apita a arbitragem. Este audioguia foi viabilizado pelo programa Match Funding BNDES+, realizado pela Benfeitoria e com a ajuda de 343 benfeitores que contribuíram com a nossa campanha de financiamento coletivo. Minha Voz Faz História, do Museu de Futebol. Obrigada. Eu sou Alessi Brandão. Foi um prazer dar voz a essas histórias. Se você gostou, compartilhe com alguém. Até a próxima.